As montadoras anunciam há meses: corra para comprar um carro antes que a redução do IPI acabe. Mas agora é para valer. A partir de 1º de abril, o imposto volta aos níveis de antes da crise. O corte no IPI era uma resposta temporária à recessão, mas foi durando. Em dezembro de 2008, o governo zerou a alíquota para os carros 1.0. A isenção durou até outubro, quando o imposto foi para 1,5%. Em novembro, passou para 3%. Em dezembro, saltou para 5%. E agora retorna aos 7%. Enquanto durou, a medida fez efeito. As vendas em 2009 foram as maiores da história. E o primeiro trimestre de 2010 também deve fechar com recorde, de mais de 730 mil carros vendidos. Depois de tanta festa, as montadoras terão que se adaptar à carga tributária habitual. Para saber como elas vão reagir a esse impacto, a Exame TV ouviu 2 especialistas. O presidente da FenaBrave, a Federação dos Distribuidores de Veículos, fala sobre a visão de quem está dentro do setor. Já o analista da Tendências Consultoria acompanha esse cenário como espectador. Veja agora o que eles dizem. Nós não entendemos que, se você medir no período de um ano, não haverá nenhum problema. No período de ano que eu digo, durante o ano de 2010, nós teremos o crescimento, como já previsto pela FenaBrave, entre 9% e 10% sobre o ano 2009. O que vai acontecer com certeza é que o mês de abril, por ser um mês imediatamente posterior ao grande desempenho de março, e você passará a aplicar o reajuste dos preços dos veículos, isso vai trazer uma pequena contração. Mas não é essa contração que entra nos nossos cálculos para dizer se o ano será ruim ou será bom. Eu acho que sim, né? Dado que o efeito de antecipação de consumo provocado pela redução da alíquota do imposto é significativo. Então eu acho que deve ter algum efeito já de repasse de preço a partir do próximo mês. Isso tende a fazer com que a demanda sofra alguma retração, né, em relação a março. Agora, a gente não trabalha com uma tendência de retração nas vendas até o final do ano. Elas devem sofrer aí algum efeito de ressaca, digamos assim, né? Deve ficar alguns meses num patamar mais baixo do que o verificado agora em março, mas até o final do ano elas devem se recuperar e mostrar uma trajetória crescente. A política de promoções das montadoras e das concessionárias continuarão. A montadora, ela entra com pacotes de ofertas. Por exemplo, um mês ela dá IPVA, depois outro mês ela dá algum tipo de equipamento, dá isso como sendo gratuito. São promoções que elas mudam, que o marketing exatamente, né, é de fazer isso. Colocar na cabeça do consumidor uma coisa nova que é para ele ir lá e dizer que está fazendo alguma coisa diferente do que já fez em outros tempos. Esses instrumentos que as montadoras usam para aumentar as suas vendas devem continuar, né? Depende do caso de cada montadora, né? Da necessidade específica de cada uma. Mas eu acho que campanhas em relação a novos modelos, ou então lançamento da linha 2011, por exemplo, isso deve continuar, né? Dado que os principais condicionantes das vendas de automóveis, que seriam renda e crédito, devem continuar a evoluir de maneira bastante favorável, especialmente o crédito, né? A gente já observa prazos de pagamento oferecidos nos mesmos níveis de 2007, por exemplo. Então eu acho que esses efeitos combinados tendem, de certa forma, a diminuir um pouco o impacto que o aumento do preço teria sobre as vendas de carros. Nós temos um pano de fundo da competição, não é? Então, todas as montadoras que estão presentes no mercado, ou elas querem estar em primeiro lugar, ou elas querem sair de alguma posição para melhorar a sua posição. Todas elas estão falando em investimentos, todas elas falam em aumento de participação de mercado. Isso é uma constante dentro do mercado altamente competitivo, como é o setor automobilístico. Mesmo que as montadoras, algumas, se concentrem em determinados segmentos, né, eu acho que não deve acontecer
um impacto mais forte para uma ou outra montadora. Dado que, como eu mencionei, as condições de crédito, né, tendem a ficar relativamente favoráveis, e especialmente os prazos de pagamento, então o consumidor olha muito mais para a parcela que ele vai pagar, né, do automóvel do que propriamente para o custo do financiamento.